Senhores, ô dona Ivana, como é que é a cozinha da senhora? A senhora não atende um monte de gente, cozinha para muita gente, é uma exímia, dona Ivana ali, a dona Ivana Eva. 200 aqui. Pois é, dona Ivana provavelmente sabe onde está a panela, a maior, a menor, a chaleira, o coador, o pó de café. A casa, a cozinha, é a casa, o espaço dela. E aí, pessoal, como é que está a Câmara de Território da Bacia do Rio das Velhas? Como é que está a casa de vocês? Como é que está o córrego de vocês? Então, fazendo essa proposição, vocês que são donos dos territórios, que podem falar pela casa de vocês, que podem falar pela nossa grande casa, que é a Bacia do Rio das Velhas, a Bacia Maior do São Francisco, a Bacia Planeta Terra, mas começa lá, na cozinha, na água que chega, no nosso corpo. Então, nessa Câmara de Território, nos subcomitês presentes, que é uma grande ideia, a grande sacada de realmente ter não só gestão compartilhada, mas também a possibilidade de cada cidadão ser o ator da mudança de paradigma, na mudança da forma da gente lidar com a nossa casa. Então a gente vai fazer uma proposta agora para um grupo de trabalho. É a hora realmente da lavanderia, é a hora realmente da entrosação, do entrosamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer, nós vamos separar 6 grupos. No crachá de vocês tem uma cor. Então, vamos reunir ali nas mesas, 6 grupos, cada grupo com a sua cor. Então, esses grupos terão 40 minutos, será o tempo da nossa discussão. 5 minutos para cada participante falar. Agora, se alguém atacar de Procópio, é hora de puxar a campainha e desligar da tomada. Ou seja, 5 minutos é o máximo. Pode ter falado 1. Às vezes, se cada um falar 1, 2 minutos, ser sucinto, ser claro, ser objetivo, nós vai sobrar mais tempo para que seja feita uma nova rodada, novas ideias que foram aflorando sejam colocadas. O grupo deve eleger um relator. Então, terão 6 relatores que virão aqui à frente e expor o que ficou, a síntese do que foi falado, das principais abordagens. O objetivo é a gente trocar experiências entre como está funcionando a casa, Câmara, Território, o subcomitê de cada um. O roteiro da discussão. A avaliação do que já foi vivenciado pelo subcomitê em 2011. Claro, não podemos esquecer o histórico, onde foram as dificuldades, quais dificuldades ainda permanecem. Reuniões, quantas você tem, a frequência, a presença ou não dos vários segmentos. Hoje que está a carência do seu comitê. Às vezes o município some, não assume a responsabilidade, acha que esse seu comitê não vale nada. Ou às vezes é o setor empresarial que não dá bola. Nós não podemos deixar confundir o subcomitê com o que era a realidade do Projeto Manelzão. O Projeto Manelzão era uma ONG. Os núcleos eram uma organização informal. Agora não, o subcomitê é o órgão oficial responsável pela gestão de recursos hídricos naquela subbacia, assim como é o Velhas. Autonomia e compreensão do papel do subcomitê. Como é que vocês estão entendendo isso? Como é que o subcomitê de cada um de nós entende essa responsabilidade? A articulação interna e externa. Ou seja, o subcomitê morre em si mesmo. Vocês, como membros, participantes, se acham importante o suficiente para não contar nem para a vizinha que vocês são membros, que ele existe? Vocês se comunicam, trocam e-mails, ligam para o outro, vão tomar café juntos, sentam no boteco para tomar uma cerveja ou uma água, pelo menos? Ou simplesmente vão a uma reunião, sai com cara de tacho e entrou com cara de panela? Não, temos que ir. Como é que vocês pensam? Atuação e reconhecimento do comitê. E quais foram as ações, ou seja, quais foram as ações que realmente o comitê fez que teve um impacto na bacia? Já pensaram em fazer ou ainda não tiveram oportunidade?
Botão cheio de ideias para 2012, para explodir na Copa de 2014 com um gol de uma belíssima água para ser oferecida, não uma pampulha sublimada com piscina. Qual será a realidade dos comitês? Relacionamento do subcomitê com o comitê. Como é que está o apoio técnico? Onde vocês têm carência? Onde nós evoluímos? Onde essa equipe que tem se esforçado, que muitos deles têm origem, inclusive, já no trabalho, como membros de subcomitês, na época do Núcleo Manuelzão, e que hoje estão aí à disposição, têm se esforçado. Mas eles também precisam aprender. Então, nós temos que ajudá-los a nos ajudar. Atendimento às demandas, encaminhamento, estrutura de reunião, de transporte, de lanche, local. Como é que é isso? Então é isso. É esta proposta. Convido a todos para agruparem segundo as cores. Vamos formar nosso arco-íris de 6 cores. Que o velho assuma a 7ª de ser o arco-íris completo. Gente, não é símbolo gay, não, gente. É sinal que tem chuva no céu. Correto? Então vamos lá, vamos chover de ideias lá. O roteiro está dentro da pasta, viu, gente? É, esqueci dessa. O Procopio também falha. Turma verde, cidade Qual é? Deixa eu ver, só pra achar. Sou vermelho. Sou vermelho. Começou a achar. Conseguiu pegar o branco? Tem que ser na aonde? Então são definições nessas regiões todas aqui turísticas, né, são fundamentais. E a orientação poderia vir do comitê de bacia. Um cavalo drenando um buraco de 300 metros de profundidade que rebate o buraco. Dentro de esgoto, necessariamente pequenas comunidades, eu procuro informar também no comitê. Eu procuro manter o comitê. Não existe. Dá uma disputa, dizer assim, o onça começa no médio, a partir da pampulha para baixo. O mundo da pampulha para cima é outra coisa. Vamos chamar por cor? Qual cor que você chama? Escolhe primeiro. Vermelho. Representante do vermelho, por favor. Vermelho no palco. Fala perto. Fala pertinho. Ô, gente, então olha só. Geral, sobre reuniões, nós vimos que teve uma participação. Isso. Então, representantes do vermelho, né? Onça, Arrudas, Jequitibá, Paraúna, Bicudo, Curumataí e Conselho, né? Do Pérez. Então, e o Taquaraçu, desculpa. Então, no tópico reuniões, nós vimos que teve, em alguns desses subcomitês, a gente tem uma baixa dos usuários. Então, é algo que a gente tem que dar uma olhada. Um fator problemático, no caso dos municípios, que tem uma certa distância entre eles e tem uma rotatividade de reuniões, um fator problemático é o transporte, que muitas vezes pode estar interferindo na participação de algum desses segmentos, principalmente poder público e usuário. Então isso acaba dificultando, olhar essa questão da parceria até como uma forma das prefeituras reconhecerem a importância da participação do poder público nas reuniões. A questão de autonomia foi consenso de todos o fato dos projetos e da equipe de mobilização estarem alavancando essa questão da autonomia do subcomitê e do próprio reconhecimento dele. A articulação entre os membros foi dada a questão dos e-mails, mas nem sempre reuniões entre as reuniões mensais. Alguns subcomitês isso acontece,
mas nem sempre. E um dos pontos que foi dito é a articulação externa, que ela ainda não é satisfatória. Então, como sugestões, alguma rede social ou informativo impresso, algo do tipo que pode ser criado, inclusive para estar promovendo mais o comitê no entorno. É a relação com o comitê, dos subcomitês. Com o comitê foi vista como positiva, as demandas, né, estão sendo atendidas e a equipe de mobilização aí está de parabéns e a coordenação também. É isso. Esqueceu alguma coisa? Isso, né? Então é isso. Qual outra cor se propõe a apresentar? Dá um verde aí, eu deixo por último. Eu assim, nossa. Aí eu fico maduro no final, já estou bem já. Pode ser. Vai ser outra pessoa, amarela. Atenção, senhoras e senhores, o amarelo está se aproximando, a luz do sol que vai movimentar as águas do planeta. Chegou o amarelo, o senhor Marcos do Paraúna. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, nosso grupo discutiu exaustivamente todos os itens, passamos todos os limites, chegamos a consenso, não consenso, fomos chamar a atenção 2 vezes pelo horário, mas, enfim, sobre o primeiro item, as reuniões, frequência, todos falam a mesma coisa. Alguns locais têm uma frequência maior, tem locais que o comitê está bem, principalmente o Taberito foi falado, está bem motivador, mas tem outros locais que está um pouco menos, as frequências não são tão boas assim. Isso vai de região para região, né? Então a gente imagina ali que o comitê aumentando a sua participação, com certeza também as frequências aumentarão nas suas subbacias também. Autonomia e compreensão, papel do subcomitê. Na verdade, é considerado baixa a autonomia do comitê, do subcomitê, perdão. Até porque há aquela ligação, né, a gente vai falar aqui até hoje, do projeto Manuelzão. Ainda não se distinguiu nas nossas regiões do que foi falado, Manuelzão, comitê, subcomitê. Então isso precisa, ao longo do tempo, ser melhorado, o que é realmente o projeto Manuelzão, que acabou virando o comitê de bacia do Velhas, e os subcomitês. Assim ele vai ter mais autonomia para trabalhar nas suas localidades. Também em relação à articulação, falando também ali, o nosso grupo, sobre articulação, sobre autonomia, foi defendida uma tese ali a respeito de uma assessoria jurídica. Como foi falado aqui pela Daniela no primeiro grupo, a equipe de mobilização do CBH Velhas nos dá todo o apoio, já é o último item dessa lista, de mobilização, de reuniões, de atendimento às nossas solicitações. Porém, a gente vê uma necessidade também de uma assessoria jurídica, porque o subcomitê com o comitê vai enfrentando demandas cada vez maiores, vai enfrentando dificuldades cada vez maiores. Nós queremos sim estar atuantes nas subbacias, estar atuante na bacia como um todo do Velhas, mas para isso também a gente vai enfrentando as demandas. E para isso a gente precisaria de assessoria jurídica, é uma coisa que a gente não vê, né, no CBH Velhas. Pelo menos a maioria diz que sim. E em relação à atuação e reconhecimento do subcomitê, impactos todos entendem como impactos positivos. A própria criação do subcomitê já é um impacto positivo, porque ali estão as prefeituras, as ONGs, os usuários locais, e ninguém melhor para conhecer a localidade ali, que é o afluente do Velhas, do que a subbacia, do que o subcomitê. Então, há sim impactos positivos. Foi dito, por exemplo, lá em Sabará, que o subcomitê conseguiu lá, conseguiu melhorar o saneamento daquela localidade. Em diversas localidades, como na nossa cidade também, conseguimos algumas coisas, alguns projetos. Porém, isso, de forma geral, para apresentar como trabalho do velho subcomitês, é que começou agora os projetos dos subcomitês. Esses projetos, no nosso comitê, por exemplo, nós estamos esperando como uma alavanca para mostrar o subcomitê e mostrar também o comitê na nossa localidade. Aí sim mostraríamos maior impacto positivo para a nossa sociedade local também. E vimos por último aqui que
volto a falar que ainda a identidade subcomitê e comitê ainda está vinculada ao projeto Manuelzão. Então precisaríamos nas nossas regiões de estar desmistificando isso, explicar melhor o que é isso, nada melhor do que a mobilização, né, para que isso volte a funcionar claramente. E apoio técnico aos projetos, né, como já está sendo feito em alguns projetos para os subcomitês, mas o apoio mesmo, de forma intrínseca, de forma, precisamos aí, temos um técnico, apoio, como o próprio Rogério falou no início aqui, na Supran tem lá o técnico ambiental que vai lá analisar. Subcomitê não tem, né? O comitê está mais longe ainda, vamos dizer assim. E seria mais ou menos isso. É o que a gente conseguiu de consenso ali. É isso. Eu agradeço a todos. Brincando um pouquinho aqui, quem sabe agora a gente poderia chamar o azul da água? Olha, palmas para a Dona Hilda representando a água no encontro do subcomitê de Bacia. Olha, que fui a primeira a entrar na piscina, que é uma delícia, por sinal. Viu? Não se esqueça que depois tem uma maravilha ali embaixo. Apesar de não estar participando de nenhum subcomitê, faço parte lá de Caeté, onde tem o Sabará Caeté, e no nosso grupo tinha arrudas, onça e paraondas, além da Secretaria de Educação, Cipó, Secretaria de Educação e a Joana do Vélez. Eu queria só fugir um pouquinho. Gente, vamos esquecer um pouquinho essa coisa jurídica. Eu sou advogado, esquece isso. Isso não vai para nada, gente. Faça. Advogado não vai para nada. Eu sou um advogado. Faça, não precisa ficar preocupado com a legalidade. Isso aí depois resolve lá na frente. O importante, não fica amarrado nesse troço, que nós não temos assessoria jurídica. Olha, se fosse possível, todo mundo ia querer andar com um advogado debaixo do braço. Mas não precisa disso. Só fazer. Esquece a legalidade, porque, olha, nem juiz, se fosse bom, não tinha tanto recurso. Então esquece isso, só vamos fazer. Esquece a assessoria jurídica. Estou falando isso como advogado, só faz. E nós notamos o seguinte, que dentro do nosso grupo, o Arrudas e o Onça são duas encrencas. É uma onça mesmo. Porque são dois subcomitês que, na realidade, ele vem carregado de 1 milhão de problemas. O Onça vem com não sei o quê, vem com contagem, vem com a lagoa, vem com cachoeira, vem com invasão, vem com tudo. Realmente é um problema sério. As pessoas dizem o seguinte, não tenho tempo nem de respirar, preciso de apoio. Claro que precisa. Mas o mais importante é que isso está sendo feito. Teve um colega que disse o seguinte, não, mas nós precisamos de uma secretária, nós precisamos de não sei o quê. Quer dizer, nós não podemos pensar que o subcomitê vai virar um comitê amanhã, não. Você tem que fazer a demanda para chegar ao comitê, para chegar aos projetos, para chegar... E isso é uma coisa que a gente viu, porque ainda tem uma coisa engraçada. Quando eu fui falar lá, aí falou, não, mas quando eu fui falar da invasão do esgoto com a enchente na Cristiano Machado, não, mas isso aí é o Pampulha. Eu fui lá pegar o mapinha, eu falei, mas engraçado, o Pampulha faz parte do Onça. O subcomitê Onça, o Pampulha está junto. Então, quer dizer, não podemos pensar só naquele pedacinho. Então, realmente, o Onça tem problemas sérios, o Arrudas tem problemas sérios, que é capaz, como diz o colega ali, com as barragens de contenção, com as lagoas de contenção que foram feitas, já melhorou bastante. Então, o que nós precisamos fazer é demandar. Como? Gritando, xingando, berrando, plantando bananeira, qualquer maneira, isso chega lá. Então, o que nós precisamos é demandar ao pai, que aqui já foi dito que tem um pai, não tem? Velhas, demandar ao pai para que desenvolva isso ou aquilo. E é claro, todo mundo quer apoio operativo, quer de mobilização. É possível a gente fazer, é possível a gente crescer demandando ao pai, sem precisar esperar o seguinte, não, agora vai ter a cobrança, então cada um vai ter uma secretaria, e o Arrudas e o Onça, como é muito mais complicado, então nós vamos ter vários núcleos e cada núcleo desse estruturado. Então o que a gente estava discutindo, que não vai acontecer isso.
quem vai ter isso estruturado é o pai. Nós precisamos demandar para que esses problemas, nós precisamos dizer o seguinte: quando transborda o Arrudas, quando transborda o Onça, nós temos que publicar lá no Minas Gerais, lá no estado de Minas. Olha, gente, inundou o Cristiano Machado de merda. Isso que dali é merda, para ver se a população acorda e começa a cobrar do poder público, porque aquilo que está transbordando ali na Cristiano Machado é merda, que precisa ser desinfectado. Nós, usuários, nós que participamos desses subcomitês, nós precisamos alertar a população que aquilo ali para a saúde é um crime. Isso nós temos que demandar. Isso eu tenho falado com o Rogério, falei, gente, isso precisa estar publicado em todos os jornais, aparecer na Rede Globo, aparecer para todo lado, porque aquilo ali é um crime de saúde pública. Não podemos permitir que isso continue transbordando. Como é que vai fazer? Existem aí os engenheiros, eles são necessários, o advogado não, mas engenheiro é necessário para fazer os projetos para que isso não transborde. Mas não mais, a nossa colega ali que assumiu outro dia, disse que passou 2 meses sem comer, sem dormir, sem nada, mas agora ela já conseguiu entender que ela precisa delegar, que todos os conselheiros do subcomitê também têm que fazer o mesmo papel. Tem uma cor que não é cor, mas é cor aqui. Branco, por favor. O silêncio tem branco. Boa tarde a todos. O nosso grupo, Maurício, do Subcomitê Arrudas, o Gessner, do Cipó, Andréia, do Curimataí, Elton, do Jequitibá, Ana, do Projeto Panelzão, o Maurílio, do Onça, e a Fernanda, do Bizu. Muita coisa que eu possa vir a dizer aqui é um sentimento pessoal, porque a dinâmica que foi proposta, ela pegou vários subcomitês e talvez por isso seja interessante. Quanto à avaliação, em 2011, o Curimataí levantou a questão de que o professor Tarcísio, que vinha internato rural, né? Ele, além de fazer o trabalho da medicina, ele trazia também notícias, informações, enfim, ele movimentava, ele trazia notícias novas e acabava ajudando muito os subcomitês do Curimataí e do Bicudo, né? Então, assim, com o encerramento, isso não encerrou agora, parece que encerrou já em outros anos, não necessariamente em 2011, mas com o encerramento desse internato rural, aí teria, os subcomitês acham que houve um prejuízo, né? Uma outra avaliação também, aí é no Cipó. O Cipó, ele tem uma avaliação, 2011 foi um ano positivo, o Cipó está a caminho de 2012 se organizar enquanto subcomitê. E tem uma perspectiva dessa organização de conseguir articular melhor as suas ações. Já no Arrudas, no subcomitê do Arrudas, eu tenho, essa é uma visão, pode ser que vários colegas do Arrudas aqui não compartilhem, portanto eu já peço desculpas, né, com essa minha visão. Eu acho que o Arrudas está passando por um processo de esvaziamento, subcomitê. Esvaziamento em que sentido? O Arrudas, ele vem perdendo mesmo em número de frequentadores. O Arrudas, em época passada, ele tinha reuniões com 15, 20, 30, 40 pessoas, 40 membros, e hoje a gente percebe um certo esvaziamento do número de participantes. Uma outra coisa que a gente percebe também são os temas que estão colocados para o Arrudas encaminhar. Uma outra questão que a gente aborda também é que o Arrudas sempre contou, o Arrudas e outros mais, sempre contou com a assessoria do Projeto Manuelzão. E talvez ressentido, porque essa assessoria, essa secretaria que o Projeto Manuelzão fazia, hoje está na agência Peixe Vivo,
hoje está na agência Peixe Vivo, então há uma mistura de atividades. Muitas vezes os temas são deliberados na própria agência, o subcomitê fica meio que coadjuvante, meio que sendo informado de determinados temas e o debate muitas vezes é prejudicado, né? Então essa avaliação que nós fazemos do esvaziamento da função do comitê em decorrência dessa, eu vou usar talvez um termo forte aqui, mas meio que uma absorção da atividade do comitê pela agência de bacia e também pelo próprio comitê de bacia. Mesmo porque a secretaria compartilha a secretaria prestada pela agência Peixe Vivo, os membros são grande parte os mesmos que assessoram o subcomitê. A questão da comunicação, do relacionamento interno e externo do comitê. Eu penso o seguinte, o comitê de bacia ele tem algumas fragilidades. Em relação ao poder público, muitas fragilidades. A gente lê notícia, ouve notícia. Outro dia o prefeito de Belo Horizonte fez um anúncio de uma obra que estava por vir, que nunca se falou em lugar nenhum. Eu não ouvi no comitê de bacia, não ouvi nada. Que é a possibilidade, ou já estudos de viabilidade para a implantação de uma bacia de contenção na altura do Calafate. Não é? Quer dizer, há uma preocupação sim, eu acho que é importante fazer as contenções das cheias e tudo, mas e nós? Né? Como é que essas notícias chegam? Não que a gente queira se apropriar da boa técnica, enfim. A senhora quer fazer uma intervenção? Não, eu queria que você esclarecesse o seguinte. Você falou do esvaziamento das reuniões lá na Escola de Medicina ou lá na comunidade? É isso que eu queria que você explicasse. A dona Ivana também é membro do subcomitê Arrudas e, como foi proposto uma dinâmica, a gente não fez esse debate interno, não é? Agora, só esclarecendo, quando me refiro ao esvaziamento, é um esvaziamento estrutural do comitê de bacia, do subcomitê de bacia. Ele vem perdendo importância. Em outras épocas, o subcomitê, que tem a própria DN, o define como sendo propositivo, mas não é deliberativo, ele é consultivo, é propositivo, mas não é deliberativo. Isso está na DN. Não é? Então, assim, a questão da autonomia dele é uma autonomia relativa. Esse tema autonomia que está colocado aqui é uma autonomia relativa. Não é? Então, assim, não é propriamente na comunidade. Eu acho que as comunidades vêm perdendo também, vêm passando por processo de esvaziamento, talvez muito porque as soluções, há demandas locais, mas muitas daquelas coisas que nós defendemos, elas vêm se resolvendo. O caso do 1º de maio, não é uma demanda importante. O Parque Arrudas, que é uma obra importante, vem se resolvendo. Então, talvez por isso haja um esvaziamento da participação local. Esse é um tema que a gente precisava conversar mais. Mas eu dizia então do relacionamento interno e externo dos subcomitês. O subcomitê Arrudas e nossa praticamente não acontece, pelo menos em nível ou a nível do subcomitê. Não há um diálogo permanente, né? Nós temos problemas semelhantes. O Arrudas, assim como o Onça, vou falar do Arrudas primeiro. O Arrudas, ele drena uma área, cerca de 60% da área de Belo Horizonte, do território de Belo Horizonte está inserido na bacia do Arrudas, com uma população que se aproxima aí de 1.600.000, 1.700.000 pessoas, né, com todo o impacto, a mais impermeabilizada, mais até que a bacia do Onça, né? Então, assim, e tem uma estação de tratamento de esgoto que entrou em operação há 10 anos, Belo Horizonte tem 114. É uma estação de tratamento de larga. Gente, eu só estou falando isso só para dar uma geralzona aqui da importância do tema bacia hidrográfica. Por isso eu estou falando dos impactos e por isso eu estou falando Mas enfim, o relacionamento entre Arrudas e Onça não ocorre. O relacionamento vertical com o comitê com o CBH Velhas ocorre e até intensamente se dá esse diálogo vertical. Diálogo horizontal com os demais subcomitês, a gente não tem esse diálogo.
relacionamento interno com os segmentos que compõem o subcomitê de bacia, esse ocorre. Muito obrigado. Acabou de chegar, senhoras e senhores, as matas ciliares. O verde. Participou do grupo verde o Taquaraçu, o Onça, o Arrudas, o Bicudo, o Ribeirão da Mata e o Curimataí. Capacitação. Necessidade percebida que há uma necessidade de treinamento dos membros em termos de capacitação mesmo do que das ferramentas de gestão, do entendimento das bacias, ou seja, por mais que os membros estejam participando, existem membros mais experientes, mas existem comitês, como foi citado o caso do Bicudo e Curimataí, onde isso é uma necessidade premente. Há uma necessidade realmente de ter um processo e procedimentos de capacitação contínua dos membros dos subcomitês. Existe uma necessidade de material de divulgação, de educação ambiental para distribuição nas comunidades. Muitas vezes os subcomitês vão fazer suas palestras, vão mobilizar, mas falta esse material. Existe um material que está sendo criado pelo Velhas, existe uma câmara técnica, mas a verdade existe essa necessidade pesada dos subcomitês de ter realmente material de isso a gente está fazendo um apanhado, por exemplo, no caso do Onça, acabou-se de se criar uma cartilha, a Arruda já tem ela há mais tempo, mas existe essa necessidade ainda, é uma necessidade para mim. Dificuldade de adesão, que acaba sendo um problema que foi levantado lá, não é a questão de gestão, mas dificuldade de adesão do cidadão à ligação às redes coletoras de esgoto. Isso acaba sendo um problema que foi premente levantado em todas as bacias. O caso do Curimataí já levanta que essa demanda já é prevista hoje, antes mesmo de estar instalada a rede de esgoto. Eu não preciso nem falar do Ribeirão da Mata, que eu conheço muito bem, esse é um problema latente, do Arrudas é um problema latente, tanto é que tem um caça-esgoto, ainda tem lá esgoto até dizer cheiro. Então isso acaba sendo um problema estrutural, mas que precisa ser atacado. Há uma carência de divulgação dos subcomitês. Ou seja, embora no caso do Ribeirão da Mata eu fiz uma senhora divulgação, mas no geral a pergunta que se faz, a sociedade conhece os subcomitês? Nós temos uma população de mais ou menos 4 milhões e meio, 5 milhões na bacia. Essas pessoas já ouviram falar que existe subcomitês? Já ouviram falar do Velhas? Ou será que saiu só em notinhas? Então será que não precisa também de uma comunicação mais de massa, mais massificante, para dar nós existimos? Conclusão geral, que o apoio do Velhas é fundamental, tem sido fundamental, ela tem sido estruturada, Houve evolução nesse apoio do Velhas, não dá nem para dizer que não houve, ela aconteceu. Ainda tem carências? Tem. Um exemplo disso é que existe essa necessidade, que já foi até citada aqui, a necessidade de apoio, nós expressamos assim, necessidade de apoio em especialidades técnicas. Isso seja para elaboração de projetos, seja para diagnóstico, seja para entendimento da bacia. E a gente está falando biólogos, geógrafos, aí eu vou até contrariar a Hilda, mas às vezes precisa do jurista para entender o mínimo da legislação que a legislação prevê. Hidrólogos, hidrogeólogos, geólogos, e por aí afora já também clara a questão. Tem uma dificuldade muito grande do governo aceitar e ouvir os CDHs. Mas isso também acontece com relação ao comitê. Não podemos deixar de ser isso. É o exemplo de questões que vão interferir na gestão de recursos hídricos e o comitê não é ouvido, nem consultado, ou é consultado no último momento. Haja dizer, né, Rogério, os licenciamentos, onde o Velhas é um empecilho. Por quê? Porque é o último a tomar conhecimento que estão mexendo na bica deles. Ou na nossa bica, né? Então, aí assim, há uma necessidade disso, inclusive também com os usuários, muitas vezes ignoram, então há uma necessidade de empoderamento. E com relação a isso,
essa dificuldade de relação, em muitos lugares há problema de participação desses dois membros no comitê. Por falar nisso, quem que é representante dos usuários aqui? Copasa? Não. Quem é daqui que representa os usuários? Então só está a Copasa? Só isso já é uma amostra de como que é que... De que segmento? De que segmento? Turístico. Turismo. Mas olha bem, nós somos uma bacia que é campeã da mineração. O Estado é fornecedor das minas. Cadê um representante do setor de mineração aqui? Então isso eu estou mostrando, gente, que falta do usuário, sim. Isso aqui não é perda de horário de trabalho, é compromisso. Nós tínhamos como sociedade brigar e como subcomitê, brigar que o usuário tinha que estar aqui marcando presença com compromisso de fazer a coisa certa. Correto? Então nós podemos tomar a decisão, a revelia dele. Obrigado, Copasa, por estar presente. E obrigado, Poder Público, viu? SE marcou presença aqui, um gol e um aplauso para a nossa amiga da SE, da Secretaria de Educação. Tem duas aqui, ó. Tem a Prefeitura de Belo Horizonte, a Márcia. Não, deve ter outras prefeituras, mas no caso do... A Secretaria de Educação. Não, eu falo do Estado. Cadê o Igão aqui? Aí é eu que estou colocando, não sei não, viu, Rogério? É eu mesmo. Nós estamos lavando roupa. Melhorou a infraestrutura, sim, mas tem questões que estão sendo levantadas. Por exemplo, vou dar um exemplo que foi citado no caso Arrudas. As reuniões acontecem, no caso do ONCE, acontece na universidade. É fácil ter estacionamento. Um exemplo simples, onde às vezes um participante é onerado apenas com o estacionamento que não foi questionado. O cara sai, vai para lá, estaciona por uma reunião de 4, 5 horas e ele tem um estacionamento valorizado a preço de ouro o metro quadrado do carro dele. Então ele paga caro no final. E existem outras carências, como é o caso muitas vezes de deslocamentos a longa distância, onde não houve a previsão de remuneração naquele momento, houve atraso ou dificuldade. Existem muitas coisas ainda a serem aprimoradas em termos de infraestrutura ao subcomitê. Nós estamos citando um exemplo, tem outros que podem ser levantados ainda. Tem diminuído realmente essa questão, há uma oscilação, mas existe uma participação dos setores públicos, eu vou voltar nisso, com baixa participação muitas vezes. Aqui é um exemplo disso. Há uma necessidade que os membros dos comitês se entendam o território como um todo, não como partes problema. Então é necessidade de ver a bacia como um todo, ou seja, a questão da gestão de território, ela confunde-se muito com o município, muitas vezes polariza em um detalhe e não no entendimento. Exemplo da bacia do Arrudas e do Onça. As duas pegam as prefeituras mais poderosas da bacia do Vélez. Elas coparticipam ali. Agora aí vai exigir do Vélez